Saudações literárias! O meu diário de leitura de hoje entra na toca do coelho para te mostrar que Alice no País das Maravilhas não é uma fábula inocente como parece. Além de lições humanas extraordinárias, a história por trás da história guarda segredos, digamos que inadequados para crianças. Durante um passeio de barco em julho de 1862, o jovem inglês Charles Lutwidge Johnson inventou uma narrativa para entreter as filhas de um amigo. Lorraine, Alice e Edith Liddell ouviram tudo fascinadas. A irmã do meio, Alice, ou melhor, Alice, então com 10 anos, gostou tanto que pediu a Johnson a história por escrito. Um ano depois, ele presenteia a menina com a versão manuscrita de As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo, assinada sob o pseudônimo Lewis Carroll. Depois de uma revisão e da inclusão de alguns acontecimentos dentro da história, a obra é de fato publicada em 1865 com o título oficial de Alice no País das Maravilhas. E foi assim que nasceu uma das fábulas mais adoradas de todos os tempos. O livro logo caiu nas graças de crianças e adultos e, segundo relatos, era um dos favoritos da rainha Vitória da Inglaterra. Quando se conheceram, Lewis Carroll tinha 24 anos e Alice apenas 4. Ele era professor de matemática em Oxford. Apesar de tímido e reservado, era um jovem bem-humorado e um grande contador de histórias. Só que ele tinha uma estranha predileção por crianças. E é aí que mora a polêmica. Não há provas de que Carroll tenha sido pedófilo, mas é sabido que ele preferia as crianças aos adultos e que vivia perdido no mundo de fantasia. Ele era como uma criança grande. Carroll também era um fotógrafo de mão cheia e registrou dezenas de crianças ao longo da vida, inclusive a própria Alice, que não era loira, não tinha cabelo comprido e não usava vestidinho azul. Mas aí reside outra polêmica. Carroll gostava de fotografar crianças com pouca roupa ou sem roupa nenhuma. Embora ele não tenha sido o único a retratar a nudez infantil na era vitoriana e embora as sessões de fotos contassem com o consentimento dos pais das crianças, são imagens que chocam a sociedade de hoje. Carroll tinha um vínculo muito forte com a família de Alice, os Liddell, que inclusive era uma família abastada e ligada à nobreza. Só que houve um rompimento brusco após alguns anos de convivência. Não há registros que comprovem os motivos dessa ruptura, apenas especulações. Será que Carroll estava apaixonado por Alice e os pais dela perceberam? Para completar esse mistério, 4 dos 13 diários de Carroll desapareceram. E as páginas que mencionavam o tal rompimento com a família Liddell foram arrancadas. Ah, mas chega de especular porque eu quero mesmo é comer esse bolinho aqui para ver o que acontece. Acho que não aconteceu nada não. Então vamos continuar. A história de Alice no País das Maravilhas começa quando a menina vê passar correndo um coelho branco de olhinhos cor-de-rosa, colete, relógio e que não parava de dizer ai, 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 vou me atrasar. Alice, tomada pela curiosidade típica das crianças, segue o coelho até sua toca. Ao entrar, a menina é lançada em queda livre no que parecia um poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo ou ela caiu muito devagar. Porque enquanto caía, ela teve tempo de sobra para examinar ao redor e antecipar o que estava por vir. Que estranho! Até então, aquela criança tinha tido uma vida normal. Mas ao ser tragada pela terra até o País das Maravilhas, Alice passa a fazer parte de um mundo meio encantado, meio sem sentido, movido por jogos de palavras, enigmas matemáticos e por muita gente doida. Durante sua jornada, Alice é confrontada com o absurdo, com o impossível e começa a questionar tudo o que aprendeu até então. A verdade é que ela passa por uma incrível transformação
e nunca mais será a mesma. A primeira parte dessa aventura é marcada por um estica e encolhe sem fim. Primeiro, Alice se depara com uma garrafa que tinha um líquido dentro e que trazia o rótulo "Beba-me". Daí ela bebeu, né? E encolheu até ficar com apenas 25 centímetros. Alice sentou no chão e desatou a chorar, pobrezinha. Porém, havia ali perto um diminuto bolo muito miúdo com a instrução "Coma-me". E o que ela fez? Comeu, claro! E cresceu, cresceu, cresceu até ficar com mais de 2,5 metros de altura. Agora estou crescendo como a maior luneta do mundo! Adeus, pés! Pobre Alice, ela derramou tanta lágrima que formou até um lago. Em 1955, o psiquiatra inglês John Todd notou que alguns de seus pacientes relatavam essas mesmas sensações vividas por Alice. Eles sofriam de um distúrbio neurológico que afeta a percepção visual e que hoje é conhecido como Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Há pacientes, por exemplo, que parecem ver as coisas de cabeça para baixo, que sentem o corpo maior ou menor do que o normal, que veem coisas mais longe ou mais perto do que realmente estão. Os diários de Carol mostram que ele sofria de enxaquecas, episódios que costumam desencadear essa síndrome. Então existe a hipótese de que o escritor tinha a doença e de que usou suas próprias experiências como inspiração em suas histórias. Interessante, né? Voltando lá para o País das Maravilhas, Alice conheceu uma sábia lagarta que fumava um comprido narguilé. E o conselho da lagarta foi: não seja tão impaciente. Mais à frente ela conheceu um felino muito peculiar, o gato de Cheshire, que trazia um permanente sorriso de orelha a orelha. Ele parecia manso, mas tinha garras muito afiadas e a bocarra cheia de dentes. E é com ele que Alice troca um dos diálogos mais interessantes dessa aventura. Poderia, por gentileza, me dizer para onde devo ir? Isso depende de aonde quer chegar. Tanto faz. Então, qualquer caminho serve. Naquele lado mora o chapeleiro e naquele uma lebre de março. Tanto faz visitar um ou outro. Os dois são malucos. Mas eu não quero me meter com gente maluca. Ah, isso é inevitável. Somos todos malucos aqui. Eu sou maluco? Você é maluca. Por que diz que eu sou maluca? Só pode ser. Ou não teria vindo parar aqui. Mesmo as figuras que surgem para tentar ajudar Alice acabam contribuindo para a sua confusão mental. Tudo parece escapar da sua compreensão. Ela se sente muito desconfortável e questiona o tempo todo a falta de senso, de lógica e até o comportamento dos personagens. Por exemplo, ao se aproximar da enorme mesa onde tomavam chá a lebre de março e o chapeleiro maluco, os dois logo falaram para Alice que ali não havia lugar. Ela ficou indignada porque sim, ali tinha lugar de sobra. Tome um pouco de vinho. Não estou vendo nenhum vinho. É porque não tem. Então não foi muito educado da sua parte oferecer. E não foi nada educado da sua sentar à mesa sem ter sido convidada. Que lebre de março mais atrevida! Pois veja bem, tantas coisas bizarras haviam acontecido nas últimas horas que Alice começa a acreditar que poucas coisas eram de fato impossíveis. Além do nonsense que afasta Alice no País das Maravilhas dos contos de fadas tradicionais, a truculência é também uma constante. Na casa da duquesa, por exemplo, o ar estava impregnado de pimenta e, num certo momento, bandejas, pratos e frigideiras começaram a ser arremessados. Daí Alice tirou daquele ambiente absurdo o bebê que não parava de espirrar e de grunhir. Peraí, eu disse grunhir? Pois não é que o bebê virou uma porca? Para completar, a rainha de copas era uma verdadeira tirana que só sabia dar uma ordem: cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe a cabeça! Enfim, foi uma aventura tão extraordinária que, adivinha, Alice acabou se acostumando. E mais, a vida comum agora parecia tola e tediosa. Aquela brincadeira de sonho e realidade era muito emocionante.
E esse é o convite que eu faço para você agora. Deixe o surreal visitar os seus pensamentos, expandir a sua mente e rejuvenescer a sua criatividade. Você vai ver como a vida pode ser muito mais divertida. Um beijo e até a próxima!